Em 1998, foi ao ar Susu no Denpa Shonen, um dos reality shows mais bizarros de toda a história. Um homem comum foi colocado em uma situação impossível, sozinho, nu e completamente isolado do mundo. Hoje mostrarei o caso de Tomoaki Hamatsu, o comediante que se tornou cobaia do reality show mais cruel do Japão. Tomoaki Hamatsu era um simples comediante. Como todo mundo, sonhava em se tornar uma pessoa famosa e estava disposto a fazer qualquer coisa para atingir esse objetivo. Tomoaki havia sido apelidado de Nasubi pelos apresentadores do programa, pois, segundo eles, devido a seu rosto ter um formato mais alongado e por estar nu, eles estavam comparando suas partes íntimas e seu rosto, dizendo que se parecia com uma berinjela. Ele foi o ganhador de um sorteio para participar da primeira temporada do programa. Tudo começou com uma promessa simples: aparecer na televisão. Tomoaki acreditou que estava dando o primeiro passo para sua carreira como comediante, mas o que parecia como uma oportunidade rapidamente se revelou como uma armadilha cruel. Ele estava prestes a ser colocado em um ambiente onde a sua sanidade mental seria testada até o limite. Tomoaki foi levado a um apartamento e deixado lá. Quando a porta se fechou atrás dele, tudo mudou. Em poucos segundos, Hamatsu perdeu suas roupas, seu conforto e até sua identidade. O apartamento onde ele foi deixado tinha apenas uma câmera, luz artificial e milhares de cartas, e também um telefone e um silêncio sufocante. A regra era simples e cruel. Ele só poderia sobreviver com os prêmios que ganhasse, enviando cartas e sorteios para revistas. O desafio era reunir 1 milhão de ienes. No quarto também havia uma pilha de revistas, que Tomoaki teria que ligar ou escrever as cartas para participar dos desafios. No segundo dia, Tomoaki já começou a sentir muita fome, mas logo um presente chegou na sua porta. O entregador trouxe uma caixa com 12 potes de gelatina. Dias depois, o entregador bateu novamente, oferecendo um prato de lamen por 1.700 ienes para Tomoaki, mas ele teria que recusar, pois não tinha o dinheiro para pagar. Então, conversando um pouco com o entregador, ele descobriu que a entrega estava no endereço errado. Tomoaki começou a suspeitar que os apresentadores do programa estavam o sacaneando, mandando comida apenas para provocá-lo, e ele também estava recebendo ligações estranhas. Todas elas havia uma pessoa vendendo alguma refeição ou chamadas estranhas, que quando ele atendia, não escutava ninguém do outro lado. Durante o mês de janeiro e fevereiro, Tomoaki escreveu um total de 5.748 cartas para os sorteios, mas infelizmente ele não ganhou prêmio nenhum, até que de repente ele recebe uma ligação inesperada. Ele havia ganhado um sorteio e o prêmio era um pacote de arroz de 5 quilos. Porém, no apartamento não havia panelas para Tomoaki cozinhar, então ele teve que improvisar. Ele pegou um pote de suas gelatinas e deixou perto do forno por mais de 3 horas. Milagrosamente, ele conseguiu finalmente comer uma comida de verdade. Tomoaki foi abençoada com a sorte, pois conseguiu ganhar mais alguns sorteios, e os prêmios eram sabonete líquido corporal, 2.000 ienes em dinheiro vivo e um kit de espaguete com molho enlatado. Mas ele não iria conseguir comer, pois não tinha um abridor de latas. Tomoaki havia conseguido juntar um total de 1.486.000 ienes. O mês de março foi um mês onde a sorte estava com ele, já que ele havia conseguido ganhar uma bicicleta e uma caixa de saquê em lata, o que foi extremamente importante, já que agora ele poderia cozinhar suas comidas utilizando a lata. E como era fácil de abrir, não precisava de um abridor de latas. Tomoaki estava vivendo em condições extremas, comendo apenas macarrão, arroz e gelatina. Inesperadamente, ele recebeu mais alguns aperitivos, uma caixa de rabanetes em conserva e um aperitivo de salmão, que poderia agregar ainda mais no seu arroz. Após ele se inscrever em um sorteio de roupa, ele finalmente ganhou, mas não foi o que ele esperava. Ele havia ganhado um kit de calcinhas, que infelizmente não serviam nele. Em março, ele se inscreveu em 6.541 sorteios e conseguiu juntar uma quantia de 9.200 ienes. Nos próximos meses,
ele conseguiu uma foca de pelúcia, uma caixa de morangos e um jogo de PlayStation 1. E também uma lagosta viva, uma televisão. Mas, por não ter uma antena, ele teve que deixar a televisão de lado. A produção do programa mandou um médico para ver como estava a saúde de Tomoaki, já que ele estava há meses se alimentando mal e comendo apenas as coisas que ele tinha. E o mais surpreendente é que ele estava apto para seguir o programa. Tomoaki havia entrado em uma maré de azar, já que não havia ganhado nenhuma comida de nenhum sorteio, e seus mantimentos estavam acabando, até que o entregador aparece na sua porta, entregando latas de comida para cachorro e ração para cachorros. Essa é uma das partes que eu acho mais bizarras do programa, pois, para não passar fome, Tomoaki teria que literalmente se alimentar como um cachorro para não passar fome. Devido ao sucesso do programa, inúmeras pessoas e repórteres fizeram uma busca para encontrar o apartamento onde Tomoaki estava, fazendo com que a produção tivesse que tirá-lo dali e colocando em um local idêntico ao anterior. A partir desse momento, o programa, que era gravado em episódios e postado semanalmente, passaria a ser transmitido ao vivo para as pessoas que quisessem assistir, 24 horas por dia, em um site da internet. Até julho, Tomoaki havia enviado um total de 37.922 cartas e juntou aproximadamente 473.960 ienes. Tomoaki não ganhou muitos sorteios no mês de julho, apenas uma melancia e um pacote de arroz. Novamente, Tomoaki foi mudado de apartamento pela segunda vez, com a desculpa que era para sua sorte voltar. Surpreendentemente, parece ter funcionado, já que a primeira recompensa foi um pacote de salgadinhos. Ele também ganhou um papel higiênico e um videocassete. A sua sorte havia voltado, e ele chegou até a ganhar um PlayStation 1. E com o jogo que ele havia ganhado no sorteio anterior, passou mais de 3 dias acordado jogando, o que fez com que a produção falasse para ele voltar a escrever as cartas. Em dezembro, ele escreveu mais de 2.546 cartas, o que foi abaixo do esperado, mas com esse final de ano, somando com tudo que ele tinha escrito, dava um total de 61.904 cartas. Em dezembro, foi o momento mais decisivo para esse desafio, já que ele conseguiu ganhar um kit com 4 pneus, o que custava um total de 64.000 ienes, e somando tudo que ele havia conseguido juntar, dava 969.144 ienes, fazendo com que ele estivesse muito próximo de bater sua meta. A meta foi alcançada, após Tomoaki conseguir ganhar um pacote de arroz, que fez com que ele tivesse acumulado a quantia necessária para ganhar o programa. Tomoaki foi acordado durante a noite pelos apresentadores do programa. O coitado não estava nem entendendo o que estava acontecendo, até que explicaram que ele havia ganhado o programa. E como recompensa, ele ganhou uma viagem para a Coreia do Sul, local esse que ele havia escrito que iria para lá quando ganhasse o programa. O que ele não esperava é que a produção tinha outros planos para ele. Tomoaki foi novamente vendado e colocado em um quarto de apartamento. Sua meta agora era conseguir acumular prêmios ao equivalente a uma passagem de avião, no valor de 46.800 ienes. E o mais difícil era que todas as revistas estavam em coreano. Tomoaki teria que usar um dicionário para traduzir as revistas e mandar as cartas em coreanos para os sorteios. Surpreendentemente, com a dificuldade, ele enviou 4.616 cartas. Em um tempo recorde, ele havia conseguido juntar uma quantia necessária, mas a produção novamente propôs outra meta. Dessa vez, Tomoaki teria que juntar ienes para pagar a passagem da classe executiva, o que dava um total de 57.300 ienes. E novamente ele conseguiu em tempo recorde, ganhando com um tipo de chá verde extremamente caro, que custava 14.000 ienes. A produção não queria que o programa acabasse. Agora, novamente propôs outra meta. Ele teria que juntar um total de 81.600 ienes para viajar de primeira classe. Tomoaki estava desconfiado que já tinha atingido a meta e foi mandado novamente para o Japão. Ele foi colocado dentro de uma caixa, em frente a uma plateia. Tomoaki achou que estava dentro de um apartamento e começou a tirar a roupa ali mesmo, sem saber o que aconteceria logo depois.
Tomoaki estava sem reação, já que não esperava por isso. Após um tempo, ele parece ter se recuperado e recebeu uma explicação. Tomoaki não havia feito sucesso internacional como queria. Porém, seus diários foram publicados em formas de livro e se tornaram best-sellers do Japão e apareceu em algumas notícias de jornais e também na BBC do Reino Unido. Foi revelado para ele também que ele estava sendo assistido ao vivo por mais de 16 milhões de pessoas simultaneamente. Infelizmente, sua carreira como comediante foi pro ralo, e devido a estar há mais de um ano se alimentando mal e não tendo nenhum contato com outro ser humano, fez com que ele tivesse sequelas graves. Tomoaki diz que passou meses tendo problemas em se vestir, já que ele dizia que suava muito de ansiedade. Em uma entrevista, ele havia dito como foi sua experiência no programa. Tudo era difícil, e todo dia era como um inferno ali. O mais difícil era não poder ver e nem falar com ninguém. Minha condição mental estava em seu pior estado. Eu ficava tipo, por que eu? Por que eu tenho que fazer isso? Apesar de parecer que eu estava me divertindo na maior parte do tempo do episódio editado, para mim, eu estava em dor absoluta. Tomoaki não conseguia mais se apresentar em seus shows de comédia. E o mais impressionante é que Tomoaki não era obrigado a estar ali. Nas cláusulas do contrato, estava escrito que ele poderia a qualquer momento pedir para sair. E quando questionado do porquê ele não pediu para sair, ele disse: "Eu disse que eu participaria e eu faço o que eu falo." Durante anos da sua vida após o programa, Tomoaki lutou contra uma depressão profunda e cogitou até mesmo tirar sua própria vida. O produtor do programa pediu desculpas pessoalmente para Tomoaki e disse que devido a seu programa ter se tornado um sucesso gigantesco, ele não pensou até onde era o limite ético e aceitável do programa. Denpachone foi tirado do ar logo após a temporada de Tomoaki, devido às inúmeras notícias e reportagens explanando as atrocidades feitas com Tomoaki. Em 2011, um terremoto de alta magnitude criou tsunamis gigantescos no Pacífico e atingiram uma usina nuclear em Fukushima, ameaçando a vida da população local da cidade. Fukushima é a cidade natal de Tomoaki e, como forma de ajudar seu povo, ele começou uma campanha de arrecadação e, para incentivar as pessoas a ajudarem, ele subiu o Monte Everest. Tomoaki, ao contrário do que alguns portais de notícias falam, não ficou louco, e ele continua muito ativo em suas redes sociais. E aí, o que acharam desse show de horror que não foi esse programa? Se você viu até aqui, não se esqueça de se inscrever, curtir e comentar. Eu leio todos os comentários. E até a próxima. Fique com Deus.